Fala jovens, tudo bem? Vamos prosseguir nos conteúdos referentes a problemas climáticos, trabalhando hoje com efeito estufa e aquecimento global. Logo de cara, para entendermos muito bem o famoso aquecimento global, temos que compreender a dinâmica do efeito estufa. E já logo de cara também, lembrem, o efeito estufa é um processo natural e de extrema importância para a vida no nosso planeta. Basicamente, o que seria o efeito estufa? Retenção de calor na baixa atmosfera. Vamos relembrar um pouquinho das nossas aulas iniciais sobre climatologia, onde trabalhamos com o balanço energético do nosso planeta. Relembrem, o Sol emite energia em forma de luz, radiação solar. Essa luz chega até a superfície terrestre. Parte dela é refletida, de acordo com o albedo, a taxa de reflexão que alguns materiais na superfície do nosso planeta possuem. Outra porcentagem dessa radiação é absorvida pela Terra e é devolvida à atmosfera em forma de calor, em forma de irradiação terrestre. O interessante é o seguinte, e olha só que bacana, deixa eu só pegar o pincel aqui. Parte desse calor, ele é devolvido para o espaço. Contudo, uma parcela interessante desse calor irradiado pela superfície terrestre é retida, e olha só, eu coloquei uma setinha aqui retornando, nas áreas da baixa atmosfera, por uma camada de gases naturalmente alojadas na atmosfera terrestre. Essa quantidade de irradiação que é retida próxima à superfície da Terra é de suma importância para deixar o ambiente terrestre mais agradável para a vida do nosso planeta. Então percebam, o efeito estufa é um processo natural e necessário, onde parte do calor irradiado pela Terra é retido na baixa atmosfera devido a uma camada de gases estufas que está estacionada na nossa atmosfera. E aí, o que seria o aquecimento global então? O aquecimento global nada mais é que a intensificação desse efeito estufa. Através de algumas atividades antrópicas, vou trabalhar com elas aqui, essa camada vem se tornando cada vez mais espessa. E com o aumento da espessura, da densidade dessa camada de gases estufas, uma porcentagem maior de calor irradiado pela Terra vem sendo retido na baixa atmosfera, elevando a temperatura do nosso planeta. Então, o aquecimento global nada mais é que uma intensificação do efeito estufa através de liberação de gases estufas que ampliam a retenção de calor na baixa atmosfera, elevando a temperatura do nosso planeta. Eu dei uma resumida, mas vamos detalhar aqui. Primeiro, lembrar que o aquecimento global ele vai ter como consequência mudanças climáticas em escala global. Perfeito? A gente não está falando só que a Terra está aquecendo, nós estamos falando de uma alteração climática no âmbito global. As causas eu já coloquei, intensificação do efeito estufa. Isso aqui é importante. Quais seriam as atividades antrópicas responsáveis por essa intensificação do efeito estufa? E desde quando isso ocorre? Olha só, isso está muito ligado ao século XVIII. A gente está falando aqui da primeira revolução industrial, que alterou as relações do homem com a natureza, o processo de exploração do homem sobre a natureza cresceu e, consequentemente, a liberação de gases se ampliou. Período que nós conhecemos como antropismo, no qual o homem passa a ser o principal agente de modelação do planeta. E duas atividades antrópicas se destacam nesse processo de intensificação do efeito estufa. Primeira delas, a agricultura, a agropecuária. Principalmente a pecuária, acho que é de conhecimento de todos, essa atividade ela tem uma grande taxa de liberação de CH4, de metano, um gás que é 23 vezes, aproximadamente, mais poluente que o CO2. Então, a expansão da atividade agropecuária e, consequentemente, da liberação de metano, intensificou esse processo. Também, a nossa matriz energética, a gente já sabe muito bem disso, o mundo tem uma matriz energética pautada nos combustíveis fósseis. E, consequentemente, se falamos de combustível, existe o processo de queima, e todo processo de queima vai liberar o quê? Dióxido de monóxido de carbono, gases, estufas, intensificando o processo de efeito estufa e, claro,
causando o aquecimento global. Basicamente, quais são as consequências do aquecimento global? Se eu estou retendo mais calor nas áreas da baixa atmosfera, eu teria uma elevação das médias de temperatura no nosso planeta. As médias térmicas tendem a se elevar. E aí que está o problema. Com essa elevação das médias térmicas, nós teremos uma série de alterações e variações climáticas e também nós teremos o degelo das calotas polares. Vamos entender primeiro esse processo aqui. Com o degelo das calotas polares, aqueles grandes blocos de gelo, né, em áreas, né, mais de elevada latitude, nós temos então uma elevação do nível dos mares e oceanos. Eu não precisava nem de completar a frase aqui, você sabe muito bem. Quando nós temos uma elevação dos níveis do mar e do oceano, ou dos mares e oceanos, nós teríamos as inundações de áreas costeiras. E isso vem fazendo com que áreas costeiras e principalmente algumas ilhas espalhadas pelo nosso planeta, principalmente no Oceano Pacífico, essas ilhas estão correndo risco de desaparecerem. As Ilhas Marshall, por exemplo, Tuvalu, que é um país que está sendo quase todo ele, entre aspas, engolido pelas águas do mar. E nessas ilhas vive população. O que vem acontecendo? Essa população está sendo forçada a se retirar. Eles são considerados os primeiros refugiados do clima, já que o clima é que vem levando eles a deixarem o seu local de origem. Então, a elevação da temperatura leva ao degelo das calotas, o degelo das calotas aumenta o nível dos mares e oceanos e, consequentemente, algumas áreas costeiras e algumas ilhas e ilhotas vêm desaparecendo, populações instaladas nesses locais estão sendo levadas a deixar a sua área de origem. Esse degelo também causa alterações na circulação oceânica. Por quê? Com essa liberação gigantesca de água, de gelo no oceano, você tem uma alteração na salinidade e também na temperatura das águas oceânicas. Isso pode alterar e vai alterar, eu vou explicar com mais carinho aqui, a ocorrência ou o dinamismo ou a intensidade das correntes marítimas. Com mais água gelada e com alterações na salinidade das águas dos oceanos, esses grandes bolsões de água, correntes marítimas, que circulam pelos oceanos, vêm sofrendo algumas alterações que eu vou mostrar para vocês, uma em especial aqui, e vocês irão entender. Então, elevou a temperatura, degelo das calotas, eleva o nível do mar, sumiço de ilhas e alagamento de áreas costeiras, e esse degelo também causa alteração nas correntes marítimas, na circulação oceânica. E claro, essa elevação da temperatura vai gerar variações climáticas. E aí vocês têm que estar com isso aqui na ponta da língua. Primeira consequência dessas variações climáticas, alterações de nichos ecológicos. Eu não estou falando aqui, galera, daquelas imagens tradicionais do urso polar se equilibrando num cubinho de gelo pequenininho, que é a imagem mais clássica de uma alteração de um nicho que pode causar a espécie de um animal. Aquilo ali é o que a gente tem de mais emblemático, é quase que a propaganda do aquecimento global são essas imagens dos ursos polares. Só que outros diversos nichos ecológicos vêm sendo atingidos por conta dessas variações climáticas ocasionadas por uma elevação das médias de temperatura ligadas ao aquecimento global. Um exemplo, desaparecimento de seres polinizadores. Algumas abelhas, por exemplo, elas vêm tendo alguma dificuldade de reprodução devido à elevação das temperaturas. Algas oceânicas também vêm passando por esse processo devido ao aquecimento das águas oceânicas. Então percebam, diversos nichos ecológicos vêm sofrendo alterações. Diversos grupos animais e vegetais vêm correndo risco de extinção à medida que o aquecimento global acontece. Outro ponto do resfriamento. Você fala comigo, Paulo, mas o aquecimento está causando resfriamento em uma situação bem específica. Lembra que eu falei aqui das correntes marítimas? Nós temos correntes marítimas quentes. Uma delas muito famosa é a corrente do Golfo. Vamos pensar aqui mentalmente, né? Corrente do Golfo, o Golfo do México aqui, é uma área próxima à linha do Equador, água quente. Essa água quente se desloca e vai até as ilhas britânicas, né? As ilhas da Grã-Bretanha, a ilha da Inglaterra e a ilha da Irlanda, a ilha da Bretanha, né? E a ilha da Irlanda. Essa corrente marítima do Golfo, que é uma corrente quente, ela é interessante para amenizar o inverno nas ilhas britânicas. Contudo,
como mais água gelada, devido ao degelo das calotas, vem sendo liberado no Atlântico Norte, com o degelo do Ártico, com o degelo da Groenlândia, a corrente do Golfo vem perdendo força. E olha que loucura, menos aguinha quentinha vem chegando no litoral inglês e irlandês durante o inverno. E com menos água quentinha chegando ali, aquela área está se resfriando mais. E sabe o que se tornou muito comum nos invernos nessas áreas? Fortes nevascas. Olha que loucura! O aquecimento pontualmente causando um resfriamento. Mas por que está acontecendo esse resfriamento? Por conta disso aqui. Está alterando a atuação de uma corrente marítima quente que levaria mais calorzinho para essa área. Sem o calor dessa corrente, essa área tende a se resfriar e, claro, ocorrência de nevascas. Outro ponto crucial e muito importante, tem que ficar muito atento com isso, o aumento no número de furacões e tufões no globo, devido ao aquecimento anormal das águas. Como as águas estão muito aquecidas, as águas oceânicas, devido ao aquecimento em alguns pontos, essas águas aquecidas facilitam a formação de áreas de baixa pressão em oceanos, locais propícios para a formulação de furacões. Nunca antes tivemos furacões com tanta intensidade e com tanta frequência em áreas do Atlântico Norte. Uma das explicações mais plausíveis, aquecimento global. Visto as consequências, a gente tem que pensar em possíveis soluções. E essas possíveis soluções, para alguns autores, elas nem são para acabar com o problema. Para eles, o estrago já está feito. A gente deve só tentar minimizar essas situações. E o que deveria ser feito? Pensar de maneira mais sustentável. Um primeiro ponto, e bem interessante, recuperação da cobertura vegetal. Ampliar as áreas de reflorestamento, evitar desmatamentos e queimadas. E por que você ampliar a cobertura vegetal seria interessante para amenizar as consequências do aquecimento global? Porque essas grandes coberturas vegetais, essas grandes áreas verdes, elas têm grande capacidade de absorver CO2. Elas seriam sumidouros de CO2, retirando da atmosfera esse gás que é muito danoso ao aquecimento global, muito danoso à intensificação do efeito estufa. Então, olha que interessante. A partir do momento que nós ampliamos a cobertura vegetal, diminuindo as queimadas, diminuindo o desmatamento e, claro, fazendo mais reflorestamento, nós criamos sumidouros de CO2 e, com isso, diminuímos os gases que vão acelerar o processo do efeito estufa e causar o aquecimento global. Vou colocar aqui, só para a gente não perder, sumidouros de CO2. Tranquilo? E, por fim, uma outra medida sustentável bem legal, citei ali quando falei da matriz energética. Lembrem, nós temos uma matriz energética fossilista, pautada nos combustíveis fósseis. Carvão da primeira revolução industrial e o petróleo da segunda revolução industrial. Além dos outros fósseis, mas esses dois com maior destaque. Se são combustíveis, queimam horrores e, claro, poluem muito. Uma solução seria substituir ou, de certa forma, tentar reduzir o consumo dos combustíveis fósseis, pensando em uma matriz energética mais limpa e renovável. Isso seria feito através do uso dessas fontes alternativas de energia. Energia solar, energia eólica, diminuindo assim a emissão desses gases e, consequentemente, reduzindo, vamos dizer assim, amenizando toda essa problemática. Tranquilo? Beleza? Jovens, valeu! Até mais. Continuamos a nossa próxima aula com problemas climáticos. Valeu!